Obrigado, doutor Egon Bockmann. Cumprimento todos os julgadores desta colenda turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Cumprimento o doutor Frederico Moritz. Nominalmente, né, eu citaria o doutor Roger Raup Rios, que é o relator do processo em pauta, sob julgamento, e, ao mesmo tempo, presidente da Igreja Turma, o doutor Cândido Alfredo Silva Leal Júnior e o doutor desembargador, como todos os outros, Rogério Favreto. Subscrevo integralmente as palavras do eminente causídico Egon Bockmann Moreira, de ponta a ponta. Pouco teria até a acrescentar, ou a subtrair, ou a reparar. A meu juízo, o doutor Egon deu conta de se tratar de uma causa a que defendemos materialmente justa, e formalmente válida, fundamentada, solidamente fundamentada. A partir da consideração de se tratar de aplicar o princípio do pacta sunt servanda. As partes são escravas, são servas do pacto por elas celebrados, os pactos. Houve um contrato inicial, houve aditivos, constitutivos hoje do chamado ato jurídico perfeito, para falar da Constituição. A Constituição, no artigo 5º, 36, se faz de matriz do pacta sunt servanda, quando diz que nem a lei poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Estamos diante de um ato jurídico perfeito entre partes. Inicialmente, há um convênio celebrado pela União Federal com o Estado do Rio Grande do Sul para delegar ao Estado do Rio Grande do Sul uma competência, um serviço público de titularidade da própria União. Porque, no caso, se trata de rodovias que se interpenetram, que funcionalmente se imbricam, que são constitutivas de um complexo rodoviário. Aliás, o edital de licitação fala do complexo de rodovias e os contratos, o contrato com seus aditivos também, tudo se refere a um plexo, a um complexo, a um bloco indivisível de serviços a prestar públicos por parte da União e do Estado em rodovias que operacionalmente se coimplicam. Não há como prestar os serviços por intermédio delas mesmas, rodovias, senão com esse imbricamento da titularidade e consequente obrigação da União e do Estado do Rio Grande do Sul. Ninguém colocou em dúvida até hoje, não foi jamais posto em causa o caráter rigorosamente jurídico, de validade jurídica, dos contratos celebrados, ou do contrato celebrado com os respectivos aditivos. Trata-se, portanto, de ato jurídico perfeito. No caso da União, do convênio da União, e no caso, a posteriori, do contrato de concessão celebrado em rigor, não é, doutor Egon, de uma parte pela Metrovias, vencedora da licitação, e de outra parte pelas pessoas públicas, políticas envolvidas. A União interveio no contrato como interveniente, propriamente dito, e como anuente, o Estado como poder concedente mais imediato, mais direto, mais explícito, e a Metrovias, vencedora da licitação, como concessionária. Houve um só edital, uma só licitação, um único contrato. Do ângulo da Metrovias, o que interessa, agora demonstrados os prejuízos não reparados, os prejuízos
injustamente sofridos e não devidamente reparados. Demonstrado tudo isso, o que importa é aplicar o princípio da solidariedade, da responsabilidade solidária, e não da responsabilidade subsidiária. E no caso da responsabilidade solidária, que se impõe a toda evidência, até porque a União não se desvestiu da titularidade, nem do serviço, nem da propriedade dos bens materiais envolvidos, absolutamente. O que a União fez, em verdade, foi aplicar o princípio da eficiência administrativa que se lê no artigo 37, cabeça da Constituição. Quando ali se estabelece uma gama de princípios, é preciso imbricá-los, nós sabemos disso. O primeiro princípio regente das atividades administrativas do Estado, pessoa estatal, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. O primeiro é o da lei, é o da legalidade. Mas a lei é necessária, mas não é suficiente, porque é preciso aplicar a lei por um modo impessoal. É preciso aplicar a lei por um modo público. É preciso aplicar a lei por um modo moral. É preciso aplicar a lei por um modo eficiente. Para aplicar a lei por um modo eficiente, é que se fez esse convênio entre partes exclusivamente públicas. E nesse convênio, a União delegou o seu poder concedente ao Estado-membro para abrir a licitação e contratar o eventual vencedor dessa licitação, fazendo para homenagear o princípio da eficiência. Porque nós sabemos que hoje é comum tanto o princípio da conurbação, que envolve uma relação entre comunidades rurais e comunidades urbanas, propriamente ditas, e o princípio da metropolinização, que também é chamado de princípio da metropolitanização, a compreender esse fenômeno da aglomeração de pessoas e de atividades econômicas e de serviços em torno das metrópoles. Esse fenômeno está na raiz da celebração do convênio de delegação de competência entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul. Nesse âmbito contemporâneo, rigorosamente contemporâneo, é que se publicou o edital de licitação, se abriu o processo licitatório, o concorrencial propriamente dito, se proclamou o resultado em favor da Metrovias e sobreveio o devido contrato, que nunca foi colocado em dúvida. Em rigor, os prejuízos, né, doutor Egon, também nunca foram colocados em dúvida. Houve prejuízo injustificado, não houve reparação de danos, e o princípio de que Vossa Excelência falou da responsabilidade integral, ou da reparação integral, corre parelho com a efetividade, a efetiva perpetração e apuração de danos. O que queremos aqui não é nada mais, nada menos de cumprir à risca, a rigor, os termos do contrato celebrado entre partes. Pacta sunt servanda. Há um contrato formal entre partes, ele é constitutivo de ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito, do ângulo da Metrovias, no caso, faz parte dos direitos e garantias fundamentais. São direitos e garantias fundamentais porque fundantes da própria identidade de todos nós como pessoas físicas ou pessoas naturais e também das pessoas jurídicas, de sorte que o que eu poderia dizer em acréscimo é que esses contratos, estou falando do contrato originário e dos aditivos, receberam, afinal, do Ministério Público também uma interpretação coincidente com a nossa, no primeiro momento não, porém no segundo momento sim, na perspectiva de se tratar de responsabilidade solidária do Estado e da União e do Estado do Rio Grande do Sul, e acrescentar, doutor Egon, lateralmente mesmo, porque apenas para explicitar o que todos já sabem. Esses contratos foram registrados no devido Tribunal de Contas, no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas da União. E o que queremos? A aplicabilidade integral do contrato, a aplicabilidade do princípio universalmente consagrado, porque civilizado, do Pacta sunt servanda. E pelo critério da taxa interna de retorno, de que Vossa Excelência, doutor Egon, tão bem deu conta na sua exposição oral.
Nada do que eu a dizer, afinal, é desconhecido desse egrégio tribunal e mais de perto dessa egrégia turma. Porque já houve julgamento em favor da Sulvia e de outra empresa de que não estou me lembrar do nome. Nas mesmíssimas, podemos dizer, condições atuais, por essa egrégia turma. E o que queremos é que os julgamentos anteriores sejam sufragados, confirmados, porque a nossa postulação, volto a dizer com toda tranquilidade, com toda serenidade, a nossa postulação é materialmente justa, antes de tudo, materialmente justa. E é juridicamente fundamentada, é formalmente lastreada na Constituição e nas leis. Finalmente, o artigo 175 da Constituição, que cuida da prestação de serviços públicos, cuida do caráter especial dos contratos e de uma fixação de tarifas que assegure a adequação do serviço prestado, no caso, por um particular, que é o concessionário, na perspectiva da eficiência dele, do serviço, porque a eficiência é exigida pela Constituição como um direito fundamental dos administrados. Os administrados têm direito a um serviço público eficientemente prestado. Subscrevo, portanto, a postulação do eminente advogado Egon Bockmann, data vênia de entendimento contrário, e agradeço a atenção com que foi ouvido. Muito obrigado, então, Dr. Egon Bockmann Moreira, Dr. Aires Brito. Agradeço, em meu nome dos colegas, a participação de Vossas Excelências no julgamento. Passo a palavra ao Dr. Frederico Moritz, que Vossa Excelência também lhe agradeço de antemão a participação no julgamento e em atenções